O assunto agora é câncer de pâncreas, uma doença agressiva, principalmente quando o diagnóstico ocorre tardiamente. Cascavel tem se consolidado como referência aí para tratamento da doença. O CEONC, Hospital do Câncer, inclusive realiza cirurgias para tratamento de tumor de pâncreas usando técnicas minimamente invasivas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio a cirurgiã oncológica do CEONC, doutora Tariane Foiato. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao Tarovacidade. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um excelente tema aí pra gente. Pra gente tratar e até para falar desses procedimentos também. Mas vamos começar, doutora, com essa importância, né, do diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Exato. Infelizmente, o câncer de pâncreas ele é altamente letal. Quando ele é descoberto, tem poucos meses de vida. Por isso essa importância da gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Porque quando ele está num tamanho e numa localização que a gente consiga ainda operá-lo, a gente tem altas chances de curá-lo. Tá? Mas se ele já estiver um pouquinho mais agressivo, com linfonodos comprometidos, com invasão de alguns vasos perto ali, locais, fica um pouco complicado a cirurgia. E é fácil de perceber, doutora, tipo assim, quais são os sinais, né, do nosso corpo aí que merecem atenção aí? Assim, os sintomas são meio inespecíficos no começo. São um pouquinho de dificuldade de digestão, um emagrecimento sutil, tá? Dores não tão significativas, mas que você, vendo que o corpo não está, né, no seu status quo, a gente deve procurar um médico assistente, tá? Mas quando ele já está num tamanho que ele obstrui a saída das secreções ali, o paciente começa a ficar amarelo. Quando ele está localizado na porção que a gente chama cabeça do pâncreas, ou na papila do adenal. Quando ele está mais distal, ele fica longe dessas estruturas de saída das secreções, os sintomas são bem mais tardios, assim, o diagnóstico se torna mais tardio, porque a gente acaba descobrindo quando ele está num tamanho muito grande. E daí já fica mais difícil o tratamento. Exato. Doutora, o que causa o câncer de pâncreas? O principal fator de risco para o câncer de pâncreas é o tabagismo. Tá? Então, pacientes tabagistas aí, se tem uma história grande familiar dessa doença, ou tumores aí que a gente fala relacionados, eles devem cuidar, devem se atentar ou cessar o hábito, que seria a principal medida, né? E assim, vamos falar de tratamento agora, né? Já que falamos no início da entrevista que a cirurgia minimamente invasiva, ela tem gerado bons resultados, né? Doutor, e é feito aqui, gente, aqui em Cascavel pelo CEONC. Quais são os diferenciais desse procedimento? A cirurgia pode ser, a minimamente invasiva, pode ser por videolaparoscopia ou a forma robótica, tá? O que acontece? Na cirurgia minimamente invasiva, nós temos uma área de trabalho muito pequena, através de instrumentos específicos que permitem um menor trauma cirúrgico de parede abdominal. O que leva a isso? O paciente tem menos dor, tá? Principalmente na região operada. Ele consegue respirar melhor no pós-operatório, permitindo que haja menos complicações pulmonares, pneumonia, telectasia, febre no pós-operatório. E no intraoperatório, que seria interessante, a gente consegue delicadeza, sutileza, movimentos refinados com os instrumentais. E outra coisa, o sistema de ótica, ele permite uma amplificação de imagem. Então eu antecipo, eu vejo vasinhos que na aberta eu às vezes não conseguiria ver a olho nu, e consigo selar esses vasos, com isso eu tenho um sangramento menor no transoperatório. Tudo é mais rápido, né? A recuperação do paciente também é mais rápida. A gente pode falar que Cascavel se comparou, doutora, a grandes centros quando o assunto é tratamento de câncer de pâncreas? Isso. As equipes vieram muito treinadas, nós fizemos a residência fora, treinamento fora, estamos nos capacitando na cirurgia robótica. Então, além dessa modalidade videolaparoscópica, a robótica logo estará inserida na nossa região. Então, Cascavel está se comparando sim a um grande centro, graças a esse tratamento das equipes, não só médica, mas eu preciso de um bom anestesista, de um bom fisioterapeuta, de uma boa nutricionista, enfim, uma rede de apoio aí ao paciente com esse diagnóstico. Qual a importância, doutor, e os cuidados para pacientes que vão passar, né, por procedimentos? Eu sempre falo que a cirurgia não começa no ato, e sim no planejamento. A gente, quando tem esse tempo aí, não grande, na cirurgia oncológica, mas a gente tem um tempo de preparo. O que seria? O paciente conhecer o que ele tem, tá? O que ele vai enfrentar. Então,
A gente tentar explicar o que ele vai enfrentar. Todo o processo, né? Todo o processo, isso, para poder mentalizar e assim, não, eu já esperava isso. Então, ele já se prepara. Outra coisa, eu tenho que ter uma boa cicatrização para evitar as fístulas, as complicações no pós-operatório. Isso tudo vem da nossa nutrição. Se o paciente está muito desnutrido previamente, eu já começo perdendo, né? Começo com maiores chances de complicações. Então, eu vou preparar esse paciente na parte nutricional. A fisioterapia também é muito importante. Eu preciso de um pulmão bom para poder aí fazer a cirurgia minimamente invasiva, porque a gente coloca gás dentro do abdômen e eu restringo aí essa parte ventilatória. Então, eu preciso preparar meu paciente também na parte ventilatória. Isso começa tudo antes. E outra coisa, planejar bem a cirurgia. Será que a minha indicação da cirurgia minimamente invasiva está correta? Será que eu consigo retirar esse tumor sem taxas de conversão, né? Taxas de abertura da parede altas? Isso é o desempenho da equipe, é um bom planejamento, reflexo de um bom planejamento. E quando você fala de nutrição, doutora, tem uma mensagem aqui para a gente encerrar essa entrevista. Como que a gente previne? São bons hábitos mesmo no dia a dia? Eu sempre falo que a chave aí começa na pré-concepção, quando a mãe está pensando em ter o filho, porque eu preciso preparar esse DNA, essa carga desse DNA, da forma mais potencial possível para o bom desfecho. Então, se eu tenho bons hábitos de vida, meu filho vai ter esse reflexo. Se eu dou o exemplo que eu não fumo, eu não como tanto industrializado, eu preparo mais meu alimento, eu pratico exercício físico, meus filhos serão meu exemplo. A gente assim espera. Então, tudo começa na pré-concepção. E quando é criança, adulto jovem, tudo isso a gente tem que ter a bagagem, né? E a gente só consegue essa reserva aí pro adulto aí final de vida, um envelhecimento saudável, sendo reflexo lá do começo, né? Tá certo, doutora, é isso. Aliás, todo profissional, todo médico que passa por aqui, especialista, fala disso, né? A gente sabe, né, o caminho, então a gente tem que praticar, né, doutora? Exatamente. É por aí. Olha, eu conversei com a doutora Tariane Foiato, que é cirurgia oncológica do SEONC. Doutora, obrigada pela participação aqui no Tarobá Cidade. Aliás, SEONC, gente, orgulho para nós, né? O SEONC, Hospital do Câncer, ele foi fundado em 1993, é referência no diagnóstico e tratamento do câncer e o Centro de Oncologia possui uma estrutura completa, corpo médico de ponta, em constante evolução. Que bom para a gente poder contar com o SEONC, não só para nós, né? Aqui de Cascavel, para toda a região, porque o atendimento Cascavel realmente é uma referência, né? Em atendimento médico.